Vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Por causa de problemas internos e devido às guerras na Europa, foi mínima a interferência do rei e do parlamento inglês nas 13 colônias inglesas na América, sendo assim possuía uma relativa autonomia, assim sendo possível um regime econômico e político mais livre, especialmente no norte. Mas na segunda metade do século XVIII, alguns processos encadearam o interesse inglês em explorar de forma mais intensa suas colônias. Entre esses fatores está que a Inglaterra inicia a Revolução Industrial, onde se busca estabelecer uma política mercantilista sobre as 13 colônias, para transformá-las em mercado consumidor e fornecedor. Outro fator foi a Guerra dos 7 Anos, onde a França foi derrotada pela Inglaterra. O objetivo era recuperar os gastos da guerra. Pelo fato dessas colônias serem relativamente livres, elas se desenvolveram economicamente, onde o sul era agroexportador e o norte, onde se desenvolvia uma intensa atividade capitalista com comércio e manufaturas. Então a Inglaterra passou a cobiçar essas riquezas das colônias. Para arrecadar mais, a Inglaterra decretou uma série de leis e tarifas abusivas, que geraram descontentamento dos colonos, que até então eram livres de tal exploração. Entre essas medidas está a Lei do Açúcar. Era a taxação sobre a importação dos produtos que não viessem das Antilhas Britânicas. O objetivo era eliminar a concorrência das Antilhas Francesas e bloquear o envio de matérias-primas para as destilarias de rum nas colônias do norte. Outra lei é a Lei do Selo. Era o uso obrigatório dos selos em qualquer documento legal, jornais, contratos ou comprovantes de transação comercial. Os objetivos eram reduzir a quantidade de mercadorias que podiam ser importadas pela colônia e aumentar a receita real. Também temos a Lei do Chá, que era a obrigatoriedade do chá oriental diretamente para a América, com eliminação dos intermediários coloniais, com o objetivo de recuperar a Companhia das Índias Orientais, que passava por dificuldades financeiras. A Lei do Chá despertou a reação dos colonos, que, disfarçados de índios, atacaram e destruíram um carregamento de chá pertencente à Companhia das Índias Orientais no porto de Boston. O episódio ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, em português. A reação inglesa foi severa, com a ocupação militar da colônia de Massachusetts e de regiões ao oeste das colônias. E disso, decretou as leis intoleráveis, determinando o fechamento do porto de Boston e o pagamento de indenização à metrópole, além do julgamento de ingleses somente por tribunais ingleses ou de outra colônia. Indignados, os colonos reuniram-se no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em 1774, decretando o boicote ao comércio inglês e a exigência de representação colonial no parlamento da Inglaterra. Os ingleses enviaram tropas para reprimir os líderes do movimento, iniciando conflitos com milícias coloniais improvisadas. No ano seguinte, em 1775, os colonos reuniram-se no segundo Congresso Continental da Filadélfia, no qual se determinou a separação em relação à Inglaterra. Em 4 de julho de 1776, era decretada a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, redigida por Thomas Jefferson, que era fortemente influenciado pelo pensamento iluminista de John Locke. Foi decidido que as tropas coloniais seriam comandadas por George Washington, enquanto Benjamin Franklin seria enviado à França para buscar apoio. A Guerra da Independência pode ser dividida em duas etapas. Na primeira, de 1775 até 1778, os colonos resistiram às tropas inglesas sem apoio externo. Na segunda metade, de 1778 até 1781, países estrangeiros rivais à Inglaterra, como França, a Espanha e a Holanda, auxiliaram os colonos, com o envio de recursos e militares. Dos auxílios, o mais contundente foi o francês, porque a França queria enfraquecer a Inglaterra e recuperar os territórios perdidos na Guerra dos 7 Anos. Em 1781, os colonos venceram a Batalha de Yorktown, obrigando os ingleses a abrirem negociações pelo reconhecimento da independência, ocorrido apenas em 1783 com o Tratado de Paris. Com o fim da Guerra da Independência, os ex-colonos reuniram-se em uma convenção constitucional, com o objetivo de redigir a Constituição para o novo país. Fortemente influenciado pelos ideais iluministas, a Constituição de 1787 apresentava as seguintes características: instituição de uma república federativa, com a denominação de Estados Unidos da América. Adoção do sistema presidencialista, sendo George Washington o primeiro presidente. A divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. A declaração de direitos, garantindo direitos de cidadania como a liberdade de pensamento, de opinião, de reunião, igualdade jurídica e julgamento justo, além de outras. Porém, tinha participação popular limitada, uma vez que somente tinham direitos de votar e ser votados os indivíduos que tivessem determinada renda. Também excluía dos ideais de liberdade e igualdade os negros, que continuaram escravos, os índios e as mulheres. A independência dos Estados Unidos representou o rompimento pioneiro do antigo sistema colonial. Concretizou parte da teoria iluminista e influenciou diversos outros movimentos, como a Revolução Francesa e os movimentos emancipacionistas no restante da América.